A história do milionário e a mendiga. Um encontro inesperado. A chuva caía torrencialmente em São Paulo, transformando a cidade em um mar de reflexos prateados. Ricardo, um milionário que tinha tudo, mas se sentia absolutamente vazio, observava a tempestade pela janela de sua mansão luxuosa. Ele passava os dias cercado por riquezas, mas a solidão parecia uma velha amiga, sempre à espreita. Aquele dia cinzento parecia pedir algo mais. Ele decidiu sair, deixar a casa, a riqueza, e enfrentar o caos lá fora. As ruas estavam em frenesi, carros buzinando, pessoas correndo, todas tentando escapar da tempestade. Era como se a cidade estivesse viva, pulsando, vibrando em meio ao caos. O cheiro do asfalto molhado carregava um misto de frescor e desespero. A cada passo, Ricardo se sentia mais deslocado, como um estranho em sua própria cidade. A solidão começou a doer, e ele se permitiu uma reflexão. Quanto realmente valia sua fortuna se sua alma estava tão vazia? Foi então que, no cruza, Ricardo hesitou, sentindo um nó na garganta. O que havia ali? Uma conexão? Ele não conseguia desviar o olhar. O mundo ao redor dele se tornava um borrão, e por um momento, tudo o que podia ouvir era a batida do seu coração. Maria olhou de volta, seu olhar carregado de histórias não contadas. Ela não pedia por compaixão. Em vez disso, parecia questionar o que um homem como ele poderia entender sobre o que era a vida nas ruas. Ricardo avançou, como se guiado por um vetor invisível, e perguntou se ela precisava de ajuda. Maria sorriu, mas não como alguém que esperava encontrar um salvador. Havia algo de profundo naquele sorriso, uma mistura de aceitação e desconfiança. Enquanto a chuva caía incessantemente, Ricardo sentou-se ao lado dela. Ele a questionava sobre suas lutas, seus sonhos anulados. Ela falava com uma sinceridade que o atingia como um soco no estômago. Ali, no meio da multidão apressada, ele sentiu que ela era mais rica do que ele jamais poderia ser. Mas então, ela contou um segredo, uma história de dor e perda que fez Ricardo reavaliar sua própria vida. Um sentimento desconcertante começou a emergir. Conexão, compaixão, mas também medo. Como alguém como ele poderia se envolver com uma pessoa cuja vida era tão diferente da sua? E nesse momento de fragilidade, seu celular vibrou. Uma mensagem enigmática apareceu na tela. Você descobriu a verdade? Era como se a cidade parasse, e a atmosfera carregada de tensão aumentasse. O que isso significava? E como essa informação, em meio à tempestade, poderia mudar o rumo de suas vidas? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo sentiu o coração acelerar enquanto o celular vibrou. Você descobriu a verdade? O que isso queria dizer? Ele olhou para Maria, que o observava com uma mistura de curiosidade e preocupação. A chuva continuava, uma sinfonia tempestuosa ao redor deles, mas parecia que a conversa tinha criado uma bolha de silêncio, onde nada mais importava. Quem te mandou essa mensagem? Ela perguntou, quebrando o encanto do momento. Ricardo hesitou. Ele não sabia se deveria compartilhar aquele detalhe, mas a intensidade do olhar de Maria o fez sentir que não havia como esconder. Ele falou, com a voz embargada. É um amigo, alguém da minha antiga vida. Mas não faz sentido. O que ele quer dizer com descobriu a verdade? Maria franziu a testa, como se estivesse juntando as peças de um quebra-cabeça. A verdade pode ser muito dolorosa, ela disse lentamente, cada palavra pesada com um significado oculto. Ricardo não pôde evitar. Sentiu um frio na espinha, uma sensação de que algo estava prestes a acontecer. Ele olhou mais uma vez para a tela do celular,
pensando em como a vida dele havia mudado ali, sob a chuva. Ao lado daquela mulher que parecia carregar um mundo em suas costas, de repente, um estrondo ecoou. Não foi um trovão, era um grito. Ricardo virou-se instintivamente e viu um homem alto e agitado atravessar a rua com uma expressão de desespero. A multidão parecia se afastar dele como se ele fosse uma bomba prestes a explodir. "Socorro!" gritou o homem, sua voz carregada de um medo visceral. "Alguém, ajudem!" Ricardo sentiu o estômago revirar. O que estaria acontecendo? O homem estava começando a chorar agora. Uma cena tão intensa que parecia atravessar o colo da chuva. Então, algo em suas mãos brilhou. Um revólver. A cidade parou. O barulho dos carros, da chuva, dos passos. Tudo ficou em silêncio. Antes que ele pudesse pensar, Maria se levantou, sua expressão determinada e resoluta. Ela caminhou em direção ao homem. "Não!" gritou Ricardo, mas a voz dele mal saiu. Os olhos dela encontraram os dele, e ele viu algo assustador, uma lembrança que ele não entendeu. O homem estava tremendo, parecia mais perdido do que agressivo. "O que você quer, amigo?" perguntou Maria, com uma calma que parecia irreal. A reação dela pegou Ricardo de surpresa, porque naquele instante ele percebeu uma coisa. Maria não tinha apenas uma história para contar. Ela conhecia a dor, mas também conhecia a luta. E havia uma força nela que parecia transcender tudo o que ele já tinha conhecido. Mas o homem, em seu desespero, apontou a arma para o chão. E a pressão aumentou. Ele começou a falar, sua voz entrecortada. "Eu perdi tudo, não tenho mais nada", gritou. "Eles estão vindo atrás de mim." O pânico tomou conta. Ricardo viu as pessoas ao redor começarem a sussurrar, a se afastar. Um frio calava fundo no peito dele. E, de repente, ele se lembrou de algo. O que ele não sabia sobre Maria. O que a conectava àquele momento. "Maria!" ele chamou, mas ela continuava firme, um pilar de esperança em meio ao caos. A verdade que ele havia ignorado começou a invadir seus pensamentos. Ele se lembrou de outra mensagem, de algo que poderia mudar tudo, mas não havia tempo para dúvidas. O homem estava em crise. E a conexão que antes parecia um solilóquio íntimo, agora estava transformada em um dilema de vida ou morte. "Desculpe", ele gripou, sem saber se dirigia ao homem ou a Maria. "O que eu realmente sei sobre você?" E antes que pudesse entender, um tiro ecoou nas ruas molhadas de São Paulo. O tempo parou novamente. O que isso significava? O que a verdade realmente era? Ricardo sentiu que sua vida e a de Maria estavam prestes a mudar para sempre. O tempo parou novamente. O grito do homem ressoou, e o eco do tiro ainda estava em seus ouvidos. Ricardo congelou, um frio cortante subindo pela espinha. Ele olhou para Maria, que não se moveu. O homem, em pânico recuando, desfez a coragem que havia demonstrado. A luz do revólver refletia os olhos de Ricardo, e ele percebeu que tudo poderia mudar em um segundo. Então, numa fração de segundo, algo inesperado aconteceu. Maria deu um passo à frente e, com a mesma determinação que a havia levado até ali, tocou a mão do homem que segurava a arma. Ele estremeceu e os olhos dela eram profundos, como se penetrassem sua alma. "Você não precisa fazer isso", ela disse, a voz firme, mas suave. Ricardo não entendeu. Então, uma sombra passou sobre o rosto da mendiga. Num instante, o homem que parecia desesperado agora parecia confuso. Ele olhou para Maria e a expressão dele se transformou. O desespero cedeu espaço a um lampejo de reconhecimento, uma possível conexão que fez o coração de Ricardo acelerar. "Maria!" A voz do homem saiu trêmula. "Não pode ser você." O mundo ao redor deles desmoronou. Ricardo não conseguia respirar. Ele olhou para Maria e viu uma expressão que nunca tinha visto antes. Uma mistura de dor e surpresa, como se a vida a estivesse desnudando. A confusão tomou conta do local. Os murmúrios da multidão começaram a aumentarem atrás dele. O pânico estava no ar.
Você é a pessoa que eu procurei. O homem balbuciou, quase que implorando, enquanto as luzes dos policiais começavam a piscar ao fundo. A chuva torrencial continuava a cair, um manto negro que tentava encobrir a verdade que agora se revelava. Maria afastou a mão, uma fração de segundo, mas ainda olhava firme para o homem, como se tentasse encontrar alguma resposta em seu olhar agoniado. O desconforto tomou conta das pessoas ao redor. Ricardo percebeu que não era apenas um desconhecido em desespero. Ele estava claramente ligado a Maria. Mas como? O que está acontecendo? Ricardo perguntou, sua voz falhando com a pressão do momento. Maria olhou para ele, e o brilho em seus olhos se transformou em algo diferente. Era uma dor crua, uma culpa que ele nunca soubera que existia. E num movimento que fez a multidão conter a respiração, ela disse: "Ele é meu irmão." As palavras caíram como um raio. Ricardo ficou chocado. Como isso era possível? Ele olhou entre os dois. A diferença de seus mundos parecia irreconciliável. O homem, uma figura quebrada pela vida nas ruas, e Maria, uma mulher marcada pela dor, mas cheia de compaixão. "Não é verdade!" gritou o homem, seguro em sua confusão. "Eu não sou seu irmão. Ela te abandonou, Maria. Você me deixou." O que Ricardo ouvira até agora não fazia sentido. As gargalhadas de um passado oculto, as feridas não curadas começaram a emergir. O homem erguia a arma, não mais em ameaça, mas como se buscasse entender sua própria realidade. Um eco de agonia pairava no ar. Maria, em um gesto de desespero, avançou novamente. Ele estendeu a mão, mais uma vez, mas agora era diferente. Ela estava pronta para enfrentar as verdades que podia ter evitado. E Ricardo, em seu íntimo, percebeu que tinha muito a aprender sobre coragem e sacrifício. A vida de ambos, que pareciam tão separadas, agora estavam entrelaçadas em uma teia de segredos. Então, num momento de explosão, a única certeza era o caos ao redor. O grito da sirene se aproximava. A conexão que haviam feito antes do tiro agora parecia um fio prestes a se romper. O que era real? O que estavam dispostos a arriscar para entender a verdade? Ricardo sentiu o chão sob seus pés se tornar instável. Ele se perguntou, como isso impactaria suas vidas? O que Maria realmente escondia? E, acima de tudo, como seriam seus dias a partir daquele instante? A vida nunca mais seria a mesma. Ricardo estava paralisado. O que significava que Maria era irmã daquele homem? A revelação parecia ecoar na sua mente, misturando-se com a tensão da situação. Ele olhou para ela, que mantinha o olhar fixo no homem que agora tremia, a arma se balançando em suas mãos. A multidão do lado de fora começou a murmurar, o som crescendo como as ondas de um mar revolto. Alguém gritou, "Chama a polícia!" E outros começaram a puxar os celulares, a luz piscando como estrelas na escuridão da tempestade. O caos crescia. Mas ali, naquela bolha de tensão, algo ainda mais profundo estava prestes a ser revelado. "Eu não sou um criminoso", o homem gritou, seus olhos transbordando de confusão. "Eu só queria entender o que aconteceu." Maria deu um passo à frente, sua voz um sussurro tenso. "Mas você não entende a dor que você causou." Ricardo assistia, a sensação de desconforto se intensificando. Havia algo mais, algo escondido entre as palavras. Ele sentiu que a chuva lá fora se intensificava, mas o verdadeiro temporal ia além da tempestade. Era o furacão de emoções que se desencadeava à sua frente. "Você se lembra da noite, daquela noite?" perguntou Maria, a voz falhando. O homem mordeu o lábio e a arma escorregou levemente em suas mãos. E então, como se um imã os atraísse, os dois se encararam. A tensão era palpável. Uma carga elétrica preenchia o ar. A imagem da tempestade, a cidade agitada, tudo se dissipava. Ricardo sentia seu coração acelerar. O que mais havia acontecido entre eles? "Eu deixei você, não foi?" balbuciou o homem, o olhar perdido. "Mas eu não tive escolha." Ricardo sentia que uma bomba estava prestes a explodir. A chuva caía mais forte, os trovões agora como rugidos de um animal ferido. Ele se inclinou para a frente, a necessidade de compreender se tornando urgente. "O que você está dizendo, Maria?" Ricardo perguntou, não conseguindo conter a voz trêmula.
O que aconteceu naquela noite? Mas ela simplesmente balançou a cabeça, os olhos marejados com lágrimas que ela se esforçava para conter. Diante daquela intensidade, algo no peito de Ricardo se retorcia. E como se a atmosfera tivesse mudado, o tempo parou de novo. E então, com a voz baixa, quase como um sussurro, o homem revelou: Eu sei o que aconteceu com seus pais. Um silêncio mortal se instalou. Ricardo sentiu o chão sumir sob os pés. A revelação era um golpe direto. O olhar de Maria passou de choque para a pureza de dor, e ele a viu desmoronar. O que ele não sabia, a verdade se tornava um labirinto sem saída. O que você sabe? Maria se aproximou, mas sua voz era de um desafio. Ricardo sentiu um frio na espinha. Eu fui deixado para trás. Eles estavam me protegendo de você. As palavras ecoaram nas paredes do seu coração destruído. A revelação destruiu todas as suposições que Ricardo tinha sobre eles. Um novo caos se instalou. Ele cerrou os punhos. O que estavam escondendo? Não, isso não pode ser verdade. Ele gritou, buscando uma resposta. Os olhares da multidão se voltaram para eles. O medo e o mistério todos visíveis. O homem tinha um olhar perdido. Já Maria se tornara uma sombra de sua força anterior. E num curto espaço de tempo, uma luz azul começou a piscar ao longe. A polícia estava chegando. O tempo estava se esgotando. O trio se encontrava em um momento de limiar, onde as verdades encobertas ameaçavam vir à tona. Rico e Maria se olhavam, e ele percebeu que nada seria como antes. Uma história de desespero e perda estava prestes a ser contada, mas com um novo protagonista que mudaria tudo: a verdade. Ricardo respirou fundo, tentando encontrar uma resposta, mas as perguntas agora pareciam todas ao mesmo tempo. E a verdade, como um grande tambor prestes a ecoar, mal começava a se revelar. Quem eram realmente eles? O que mais estava no escuro, esperando para revelar sua verdadeira face? Ricardo estava paralisado. O que significava que Maria era irmã daquele homem? As palavras ecoavam na sua mente, misturando-se com a tensão do momento. Ele olhou para Maria, que mantinha o olhar fixo no homem, que agora tremia, a arma oscilando nas mãos dele. O murmúrio da multidão aumentava, como um dos mares revoltos. Alguém gritou: "Chama a polícia!" E outros começaram a sacar os celulares, as luzes piscando como estrelas em meio à tempestade. O caos crescia ao redor deles, mas ali, naquela bolha de tensão, algo ainda mais profundo estava prestes a ser revelado. "Eu não sou um criminoso!" o homem gritou, os olhos transbordando de confusão. "Eu só queria entender o que aconteceu." Maria deu um passo à frente, sua voz um sussurro tenso. "Mas você não entende a dor que você causou." Ricardo assistia, a sensação de desconforto se intensificando. Havia algo mais. Algo escondido entre as palavras. Ele sentiu que a chuva do lado de fora se intensificava, mas o verdadeiro temporal ia além da tempestade. Era o furacão de emoções que se desencadeava à sua frente. "Você se lembra da noite? Daquela noite?" perguntou Maria, a voz falhando. O homem mordeu o lábio e a arma escorregou levemente em suas mãos. Então, como se um imã os atraísse, os dois se encararam. A tensão estava palpável. Uma carga elétrica preenchia o ar. Ricardo sentia seu coração acelerar. O que mais havia acontecido entre eles? "Eu beijei você, não foi?" balbuciou o homem, o olhar perdido. "Mas eu não tive escolha." Ricardo estava em choque. O que isso significava? Ele olhou para a expressão de Maria, cheia de dor, e então os murmúrios aumentaram ao redor deles, como se as pessoas estivessem percebendo que algo sério estava prestes a acontecer. "O que você está dizendo, Maria?" Ricardo perguntou, a voz trêmula. Mas ela simplesmente balançou a cabeça, os olhos marejados. A chuva caía mais forte, trovões rugindo, e a tensão se tornava insuportável. "Eu fui deixado para trás. Eles estavam me protegendo de você." O homem falou. Sua voz é um misto de desespero e raiva. Ricardo sentiu o peso das palavras.
tudo o que acreditava ser verdade estava desmoronando. Ele olhou entre os dois, as expressões se transformando em sombras de memórias que ele não compreendia. O que você sabe? Maria se aproximou cada vez mais, desafiadora. Ricardo não conseguia respirar. O que ele não sabia? A verdade do passado estava emergindo como um monstro à espreita. Não, isso não pode ser verdade! Gritou Ricardo, buscando uma resposta. Os olhares da multidão se voltaram para eles. A tensão era como um fio prestes a estourar. E no momento de explosão, o homem, com lágrimas escorrendo pelo rosto, revelou um segredo devastador. Eles não estavam me protegendo de você. Eles estavam tentando me proteger do que eu poderia me tornar. Ricardo sentiu um nó na garganta. O que isso significava? A chuva intensificou e, junto com ela, a tempestade de emoções. Você, Maria começou, a voz fraca. Então, em um gesto desesperado, ela disparou. Você é parte de tudo isso. Ele é seu irmão, não é? As palavras caíram como uma bomba. Ricardo congelou, olhando para o homem. A confusão se transformou em choque e, logo em seguida, em dor. Um sentimento de traição começou a submergi-lo. A conexão que havia entre eles achava-se entrelaçada em mentiras. O que ele não sabia? A luz azul das sirenes começou a piscar ao longe. A polícia estava chegando. O tempo se esgotava, e com o coração na boca, Ricardo percebeu que o que deveria ser uma revelação se tornava um labirinto de desespero. A verdade estava à porta. Mas o que mais estava escondido? O que isso significava para todos eles? O segredo era maior do que qualquer um imaginava, e em meio ao caos, uma única pergunta pairava no ar. Quem realmente eram eles? A vida estava prestes a mudar mais uma vez, e ele sentia que a tempestade não era nada comparada ao que estava prestes a acontecer. Ricardo estava paralisado, o que significava que Maria era irmã daquele homem. As palavras ecoavam na sua mente, misturando-se com a tensão do momento. Ele olhou para Maria, que mantinha o olhar fixo no homem, que agora tremia, a arma oscilando nas mãos dele. O murmúrio da multidão aumentava, como um mar revolto. Alguém gritou, chama a polícia, e outros começaram a sacar os celulares, as luzes piscando como estrelas em meio à tempestade. O caos crescia ao redor deles, mas ali, naquela bolha de tensão, algo ainda mais profundo estava prestes a ser revelado. Eu não sou um criminoso, o homem gritou, os olhos transbordando de confusão. Eu só queria entender o que aconteceu. Maria deu um passo à frente, sua voz um sussurro tenso. Mas você não entende a dor que você causou. Ricardo assistia, a sensação de desconforto se intensificando. Havia algo mais, algo escondido entre as palavras. Ele sentiu que a chuva do lado de fora se intensificava. Mas o verdadeiro temporal ia além da tempestade. Era o furacão de emoções que se desencadeava à sua frente. Você se lembra da noite, daquela noite? Perguntou Maria, a voz falhando. O homem mordeu o lábio, e a arma escorregou levemente em suas mãos. Então, como se um ímã os atraísse, os dois se encararam. A tensão estava palpável, uma carga elétrica preenchia o ar. Ricardo sentia seu coração acelerar. O que mais havia acontecido entre eles? Eu deixei você, não foi? Balbuciou o homem, o olhar perdido. Mas eu não tive escolha. Ricardo estava em choque. O que isso significava? Ele olhou para a expressão de Maria, cheia de dor, e então os murmúrios aumentaram ao redor deles, como se as pessoas estivessem percebendo que algo sério estava prestes a acontecer. O que você está dizendo, Maria? Ricardo perguntou, a voz trêmula. Mas ela simplesmente balançou a cabeça, os olhos marejados. A chuva caía mais forte, trovões rugindo, e a tensão se tornava insuportável. Eu fui deixado para trás. Eles estavam me protegendo de você. O homem falou, sua voz é um misto de desespero e raiva. Ricardo sentiu o peso das palavras. Tudo o que acreditava ser verdade estava desmoronando. Ele olhou entre os dois,
as expressões se transformando em sombras de memórias que ele não compreendia. O que você sabe? Maria se aproximou cada vez mais, desafiadora. Ricardo não conseguia respirar. O que ele não sabia? A verdade do passado estava emergindo como um monstro à espreita. Não, isso não pode ser verdade, gritou Ricardo, buscando uma resposta. Os olhares da multidão se voltaram para eles. A tensão era como um fio prestes a estourar. Maria! Ele sentiu que o mundo girava. A confusão apertava seu coração. Mas ela simplesmente sussurrou. Ele não pode ficar! Não pode! No ar. O que estava claro agora se tornava emaranhado. Mas então, em um momento chocante, o homem olhou profundamente para Maria e gritou. Você não sabe a verdade. Você não sabe o que eles realmente fizeram. Toda a atenção da multidão se concentrou. As palavras do homem ecoaram. Ricardo se endireitou. Um frio percorreu sua espinha. O que ele queria dizer? Essa revelação puxou o tapete debaixo de todos. Maria estremeceu, sua expressão mudando. O desespero tomou sua face. Ela deu um passo para trás, como se a verdade estivesse prestes a derrubá-la. O que você quer dizer com isso? Perguntou ela, a voz falhando um leve tremor de medo. E foi nesse momento que o homem, com lágrimas nos olhos, soltou a bomba. A noite em que seus pais morreram aconteceu por minha causa. Eu os vi. Eu que fui embora. O silêncio tomou conta. A chuva parecia parar e o barulho da cidade se dissipou. A verdade que ele havia ocultado estava ressoando em cada gota de chuva. Todos os olhares agora estavam fixos nele. O que significava aquilo? O que realmente aconteceu naquela noite? Maria simplesmente balançou a cabeça, seus olhos se enchendo de dor. As pessoas ao redor começaram a murmurar, chocado. O homem deu um passo à frente, como se tentando se justificar, mas a maioria não estava ouvindo. Eles não foram embora por escolha. Eles estavam tentando fugir de mim. Eu não tinha ideia. Ricardo estava perdido em um turbilhão de emoções. A ligação entre os dois se tornava mais estranha, mais intensa e mais aterradora. E a cada palavra que saía da boca do homem, o suspense aumentava. Eu sou o que você sempre temeu. Ele olhou para Maria, a gravidade de suas palavras pesando no ar. Eu sou seu verdadeiro irmão adotivo. Um novo silêncio se instalou. As verdadeiras identidades estavam se revelando. Um irmão perdido, um passado de segredos. E antes que qualquer um pudesse reagir, um clarão iluminou o céu e o estrondo do trovão ecoou como um prenúncio de destruição. O que se desenrolava era mais do que eles podiam lidar. E quando as sirenes da polícia se tornaram mais altas no fundo, Ricardo percebeu que a tempestade não era nada comparado ao que estava prestes a acontecer. O passado estava se revelando, e a verdade brilhava de maneira aterrorizante. A pergunta sobre o que viriam a se tornar pairava no ar, e o momento pendeu entre soluções e caos absoluto. Ricardo estava paralisado. O que significava que Maria era irmã daquele homem? As palavras ecoavam em sua mente, misturando-se com a tensão do momento. Ele olhou para ela, que mantinha o olhar fixo no homem, que agora tremia, a arma oscilando nas mãos dele. O murmúrio da multidão aumentava, como um mar revolto. Alguém gritou, chama a polícia! E outros começaram a sacar os celulares, as luzes piscando como estrelas em meio à tempestade. O caos crescia ao redor deles. Mas ali, naquela bolha de tensão, algo ainda mais profundo estava prestes a ser revelado. Eu não sou um criminoso, o homem gritou, os olhos transbordando de confusão. Eu só queria entender o que aconteceu. Maria deu um passo à frente. Sua voz um sussurro tenso. Mas você não entende a dor que você causou. Ricardo assistia, a sensação de desconforto se intensificando. Havia algo mais, algo escondido entre as palavras. Ele sentiu que a chuva do lado de fora se intensificava,
Mas o verdadeiro temporal ia além da tempestade. Era o furacão de emoções que se desencadeava à sua frente. Você se lembra da noite, daquela noite? Perguntou Maria, a voz falhando. O homem mordeu o lábio e a arma escorregou levemente em suas mãos. Então, como se um ímã os atraísse, os dois se encararam. A tensão estava palpável. Uma carga elétrica preenchia o ar. Ricardo sentia seu coração acelerar. O que mais havia acontecido entre eles? Eu deixei você, não foi? Balbuciou o homem, o olhar perdido. Mas eu não tive escolha. Ricardo estava em choque. O que isso significava? Ele olhou para a expressão de Maria, cheia de dor. E então os murmúrios aumentaram ao redor deles, como se as pessoas estivessem percebendo que algo sério estava prestes a acontecer. O que você está dizendo, Maria? Ricardo perguntou, a voz trêmula. Mas ela simplesmente balançou a cabeça, os olhos marejados. A chuva caía mais forte, trovões rugindo, e a tensão se tornava insuportável. Eu fui deixado para trás. Eles estavam me protegendo de você. O homem falou. Sua voz é um misto de desespero e raiva. Ricardo sentiu o peso das palavras. Tudo o que acreditava ser verdade estava desmoronando. Ele olhou entre os dois, as expressões se transformando em sombras de memórias que ele não compreendia. O que você sabe? Maria se aproximou cada vez mais, desafiadora. Ricardo não conseguia respirar. O que ele não sabia? A verdade do passado estava emergindo como um monstro à espreita. Não, isso não pode ser verdade, gritou Ricardo, buscando uma resposta. Os olhares da multidão se voltaram para eles. A tensão era como um fio prestes a estourar. Maria! Ele sentiu que o mundo girava. A confusão apertava seu coração. Mas ela simplesmente sussurrou. Ele não pode ficar. Não pode. No ar, o que estava claro agora se tornava emaranhado. Mas então, em um momento chocante, o homem olhou profundamente para Maria e gritou. Você não sabe a verdade. Você não sabe o que eles realmente fizeram. Toda a atenção da multidão se concentrou. As palavras do homem ecoaram. Ricardo se endireitou. Um frio percorreu sua espinha. O que ele queria dizer? Essa revelação puxou o tapete debaixo de todos. Maria estremeceu, sua expressão mudando. O desespero tomou sua face. Ela deu um passo para trás, como se a verdade estivesse prestes a derrubá-la. O que você quer dizer com isso? Perguntou ela, a voz falhando, um leve tremor de medo. E foi nesse momento que o homem, com lágrimas nos olhos, soltou a bomba. A noite em que seus pais morreram, aconteceu por minha causa. Eu os vi. Fui eu que fui embora. O silêncio tomou conta. A chuva parecia parar e o barulho da cidade se dissipou. A verdade que ele havia ocultado estava ressoando em cada gota de chuva. Todos os olhares agora estavam fixos nele. O que significava aquilo? O que realmente aconteceu naquela noite? Maria simplesmente balançou a cabeça, seus olhos se enchendo de dor. As pessoas ao redor começaram a murmurar, chocadas. O homem deu um passo à frente, como se tentando se justificar, mas a maioria não estava ouvindo. Eles não foram embora por escolha. Eles estavam tentando fugir de mim. Eu não tinha ideia. Ricardo estava perdido em um turbilhão de emoções. A ligação entre os dois se tornava mais estranha, mais intensa e mais aterradora. E a cada palavra que saía da boca do homem, o suspense aumentava. Eu sou o que você sempre temeu. Ele olhou para Maria, a gravidade de suas palavras pesando no ar. Eu sou seu verdadeiro irmão adotivo. Um novo silêncio se instalou. As verdadeiras identidades estavam se revelando. Um irmão perdido, um passado de segredos. Antes que qualquer um pudesse reagir, enquanto os relâmpagos cortavam o céu, algo ainda mais brutal aconteceu. Um estrondo forte ecoou, e então um homem, saindo da multidão, avançou. Ele parecia um fantasma, pálido e magro, o olhar fixo no irmão. Você não entende, ele gritou, e todos se viraram para ele. O que aconteceu não foi culpa dele. A culpa foi minha.
Ricardo teve um arrepio. O homem parecia errático, carregava bolsas escuras sob os olhos. O que estava acontecendo? Cada palavra que ele proferia era como um soco no estômago. O que você quer dizer com isso? Maria perguntou, aturdida. O homem ergueu as mãos, como se tivesse a verdade nas palmas. Eu sou o que você sempre quis esquecer. Eu sou o verdadeiro responsável pela morte dos seus pais. Uma onda de gritos atravessou a multidão, cada um se afastando, buscando mais segurança. Maria estava em choque, sua expressão paralisada. Ricardo sentiu seu mundo desmoronar, não entendendo onde se apoiar. O que estava acontecendo? O passado estava emergindo, não apenas como um eco de segredos, mas como um claro aviso de que ainda mais verdades poderiam desabar sobre eles. A polícia se aproximava, sirenes gritando e luzes piscando. O caos era total. Ricardo olhou para os homens à sua volta, esperando que a tempestade externa se acalmasse. Mas, no fundo, sabia que a verdadeira tempestade estava apenas começando. A disputa entre mentiras e verdades estava prestes a explodir. E quem sairia vivo disso? A única certeza era a dúvida, a sombra das verdades não ditas pairando sobre todos eles. Ricardo estava paralisado. O que significava que Maria era a irmã daquele homem? As palavras ecoavam em sua mente, misturando-se com a tensão do momento. Ele olhou para ela, que mantinha o olhar fixo no homem, que agora tremia, a arma oscilando nas mãos dele. O murmúrio da multidão aumentava como um mar revolto. Alguém gritou, chama a polícia! E outros começaram a sacar os celulares, as luzes piscando como estrelas em meio à tempestade. O caos crescia ao redor deles. Mas ali, naquela bolha de tensão, algo ainda mais profundo estava prestes a ser revelado. Eu não sou um criminoso. O homem gritou, os olhos transbordando de confusão. Eu só queria entender o que aconteceu. Maria deu um passo à frente, sua voz um sussurro tenso. Mas você não entende a dor que causou. Ricardo assistia, a sensação de desconforto se intensificando. Havia algo mais. Algo escondido entre as palavras. Ele sentiu que a chuva do lado de fora se intensificava, mas o verdadeiro temporal ia além da tempestade. Era o furacão de emoções que se desencadeava à sua frente. Você se lembra da noite? Daquela noite? Perguntou Maria, a voz falhando. O homem mordeu o lábio e a arma escorregou levemente em suas mãos. Então, como se um ímã os atraísse, os dois se encararam. A tensão estava palpável. Uma carga elétrica preenchia o ar. Ricardo sentia seu coração acelerar. O que mais havia acontecido entre eles? Eu deixei você, não foi? Balbuciou o homem, o olhar perdido. Mas eu não tive escolha. Ricardo estava em choque. O que isso significava? Ele olhou para a expressão de Maria, cheia de dor, e então os murmúrios aumentaram ao redor deles, como se as pessoas estivessem percebendo que algo sério estava prestes a acontecer. O que você está dizendo, Maria? Ricardo perguntou, a voz trêmula. Mas ela simplesmente balançou a cabeça, os olhos marejados. A chuva caía mais forte, trovões rugindo, e a tensão se tornava insuportável. Eu fui deixada para trás. Eles estavam tentando me proteger de você, o homem falou, sua voz um misto de desespero e raiva. Ricardo sentiu o peso das palavras. Tudo o que acreditava ser verdade estava desmoronando. Ele olhou entre os dois, as expressões se transformando em sombras de memórias que ele não compreendia. O que você sabe? Maria se aproximou mais, desafiadora. Ricardo não conseguia respirar. O que ele não sabia? A verdade do passado estava emergindo como um monstro à espreita. Não, isso não pode ser verdade! Gritou Ricardo, buscando uma resposta. Os olhares da multidão se voltaram para eles. A tensão era como um fio prestes a estourar. Maria, em um ato de desespero, deu um passo atrás, seus olhos se arregalando. A pressão no ar ficou tão intensa que parecia sufocante, e a multidão estava incrivelmente silenciosa, como se estivesse segurando a respiração coletiva, esperando o próximo ato. Então, antes que alguém pudesse reagir, o homem balançou a cabeça e, numa explosão de dor, revelou a última verdade. Eu sou o que vocês dois temem,
o verdadeiro responsável pela morte dos seus pais. O choque era palpável. Os murmúrios se tornaram gritos e as expressões na multidão mudaram de preocupação para horror. Ricardo sentiu como se o chão estivesse se afastando de seus pés. A cabeça dele girava. Aquilo não era possível. O que estava acontecendo? O quê? Maria perguntou, quase num sussurro. Sua mão cobriu a boca e os olhos dela estavam cheios de incredulidade. Ricardo se sentiu tonto. Como você pode dizer isso? Antes que o homem pudesse explicar, uma figura do fundo da multidão avançou. Tanto Ricardo quanto Maria se viraram. Era um terceiro homem, com um olhar sombrio, que gritou: "A verdade não é o que vocês pensam. Eu sei o que aconteceu naquela noite." O mundo ao redor pareceu congelar. O novo homem levantou os braços, um sorriso amargo no rosto, como se tivesse a chave de um mistério que todos precisavam desvendar. O coração de Ricardo disparou. Quem era ele? "Você tá mentindo!" gritou o primeiro homem, frenético. "Você não sabe nada." Mas o segundo homem não se deixou abalar. "Mas você sabe. Sabe que a noite em que seus pais morreram não era um acidente. Eles foram assassinados e você não era o único lá." As palavras cortaram como uma faca. Ricardo olhou para Maria e a dor na expressão dela se tornava um espelho da confusão que ele sentia. Ele queria gritar, mas ficou sem palavras. O que estava sendo revelado? O passado deles estava mais entrelaçado do que ele jamais imaginou, e como resposta ao caos crescente, as sirenes da polícia começaram a tocar mais alto. O tempo se esgotava, e a tempestade que caiu sobre a cidade agora se refletia nos corações daquelas pessoas. O que mais estava escondido? Que segredos estavam à espreita nas sombras? Como tudo isso ia terminar? O passado estava prestes a se revelar completamente, mas a verdade destilada em mentiras levaria todos a um fim diferente. Ricardo estava paralisado. O que significava que Maria era irmã daquele homem? As palavras ecoavam em sua mente, misturando-se com a tensão do momento. Ele olhou para ela, que mantinha o olhar fixo no homem, que agora tremia, a arma oscilando nas mãos dele. O murmúrio da multidão aumentava como um mar revolto. Alguém gritou: "Chama a polícia!" E outros começaram a sacar os celulares, as luzes piscando como estrelas em meio à tempestade. O caos crescia ao redor deles. Mas ali, naquela bolha de tensão, algo ainda mais profundo estava prestes a ser revelado. "Eu não sou um criminoso!" o homem gritou, os olhos transbordando de confusão. "Eu só queria entender o que aconteceu." Maria deu um passo à frente, sua voz um sussurro tenso. "Mas você não entende a dor que causou." Ricardo assistia, a sensação de desconforto se intensificando. Havia algo mais, algo escondido entre as palavras. Ele sentiu que a chuva do lado de fora se intensificava, mas o verdadeiro temporal ia além da tempestade. Era o furacão de emoções que se desencadeava à sua frente. "Você se lembra daquela noite?" perguntou Maria, a voz falhando. O homem mordeu o lábio e a arma escorregou levemente em suas mãos. Então, se um ímã os atraísse, os dois se encararam. A tensão estava palpável. Uma carga elétrica preenchia o ar. Ricardo sentia seu coração acelerar. O que mais havia acontecido entre eles? "Eu deixei você, não foi?" balbuciou o homem, o olhar perdido. "Mas eu não tive escolha." Ricardo estava em choque. Que isso significava? Ele olhou para a expressão de Maria, cheia de dor, e então os murmúrios aumentaram ao redor deles, como se as pessoas estivessem percebendo que algo sério estava prestes a acontecer. "O que você está dizendo, Maria?" Ricardo perguntou, a voz trêmula. Mas ela simplesmente balançou a cabeça, os olhos marejados. A chuva caía mais forte, trovões rugindo, e a tensão se tornava insuportável. "Eu fui deixada para trás. Eles estavam tentando me proteger de você." O homem falou, sua voz um misto de desespero e raiva. Ricardo sentiu o peso das palavras. Tudo o que acreditava ser verdade estava desmoronando. Ele olhou entre os dois, as expressões se transformando em sombras de memórias que ele não compreendia. "O que você sabe?" Maria se aproximou mais,
desafiadora. Ricardo não conseguia respirar. O que ele não sabia? A verdade do passado estava emergindo como um monstro à espreita. Não, isso não pode ser verdade, gritou Ricardo, buscando uma resposta. Os olhares da multidão se voltaram para eles. A tensão era como um fio prestes a estourar. Então, a cena tomou um rumo inesperado. No meio da multidão, uma mulher idosa, com cabelos brancos e roupas esfarrapadas, gritou com toda a força que lhe restava. Chega! Chega de mentiras! O olhar de todos se voltou para ela. Ricardo sentiu um frio na espinha. O que aquela mulher estava fazendo ali? Ela parecia saber algo crucial. O homem e Maria trocaram olhares de espanto. Quem é você? Perguntou Maria, confusa e assustada. Eu sou a avó de vocês, a mulher gritou, o rosto se contorcendo em dor. A multidão ficou em silêncio absoluto. Aquela revelação era um soco no estômago. Avó? Pensou Ricardo, sem saber como digerir a informação. Os olhos do homem brilharam e até a arma que segurava pareceu perder peso. A mulher continuou, caminhando devagar em direção a eles, com lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Eu tinha que ficar longe. Eu não podia deixar vocês juntos. O que aconteceu naquela noite foi pior do que você imagina. A pressão no ar intensificou ainda mais. Ricardo olhou de um para outro. Segredos e revelações estavam se armando como um vendaval. A avó? O que ela estava dizendo sobre aquela noite? Ele não conhecia nada. Nada do que pensara ser verdade parecia ser real agora. Você sabia de tudo isso? Maria perguntou, a voz trêmula. A mulher fechou os olhos, como se estivesse absorvendo a dor do passado. Eu fiz o que achei ser o certo. A verdade é que o nosso passado é mais obscuro do que conseguimos suportar. Olhar para baixo não resolverá, mas vocês precisam saber. A vida de vocês dois está entrelaçada de maneiras que não imaginam. Ricardo, o coração acelerado, sentiu um nó na garganta. O que mais estava escondido? O que mais estava por vir? Enquanto a chuva continuava a cair, algo dentro dele se quebrou. Aquela informação não era apenas chocante, era um abismo que ameaçava engolir todos eles. O olhar da avó intensificou. E agora a pior parte. Ela começou, deixando a sala em um silêncio tenso, como se tempo tivesse parado. As palavras necessárias penderiam sobre eles como um peso insuportável. E realmente era apenas o começo. Ele mal sabia que a tempestade estava prestes a se intensificar de forma devastadora. A chuva continuava a cair. Um véu pesado que parecia esfriar até mesmo os corações mais ardentes. A avó, com a voz tremida, olhou para os dois irmãos, agora expostos a verdades que eles nunca pediram para conhecer. O homem que se dizia o responsável pela morte dos pais começou a chorar, apertando a arma contra o peito como se estivesse tentando absorver toda a culpa. Maria estava em choque, seu olhar oscilando entre ele e a avó. Nenhuma palavra parecia suficiente para descrever a tempestade de emoções que invadia aquele momento. "O que você quer dizer?" perguntou Maria. A voz praticamente um sussurro. A avó respirou fundo, como se as palavras que sairiam agora fossem uma carga que... "O que aconteceu naquela noite foi uma tragédia. E você?" Ela se virou para o homem que tinha a arma. "Você não é um criminoso. Você era só uma criança perdida." A cidade ao redor parecia um eco distante. Ricardo olhou para Maria, ambos percebendo que seus mundos estavam se desfazendo sob a pressão da verdade. O homem olhou para a avó, seu olhar agora mais humano e vulnerável. "Eu não sabia. Eu só queria saber o que aconteceu, entender. A verdade pode ser mais dolorosa do que viver com a incerteza, menino." A avó exclamou. "Às vezes o que você deseja saber pode destruir você." As palavras ecoaram. A multidão ao redor começou a fervilhar. As pessoas sussurrando e trocando olhares de espanto. Ricardo pegou a mão de Maria, desejando dar conforto, mas ele sentiu que o peso da história a puxava para mais longe. "Você vai entregar isso", disse Ricardo, apontando para a arma. "Não é assim que você encontrará paz." O homem hesitou, um conflito visível em seus olhos. Ele não era mais um monstro. Era um homem que também carregava feridas. Maria se aproximou lentamente,
com a compaixão crescendo dentro dela, como se estivesse vendo um irmão perdido. Nós somos a única família que temos agora. Podemos enfrentar juntos. Não posso, ele murmurou, a voz falhando. A pressão da arma caiu levemente, como se, naquele instante, ele estivesse se libertando do peso de uma vida inteira de culpa. As sirenes da polícia estavam prestes a cercá-los. O tempo estava se esgotando. A avó interveio, sua voz agora firme. Vocês precisam parar com isso. Sua vida não deve acabar aqui. Com um movimento rápido, ela se lançou sobre o homem, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A ação inesperada fez o homem se encolher. A coragem dela foi a fênix que ressurgiu, fazendo a tensão parecer frágil. Ricardo e Maria se entreolharam. O reconhecimento de que, apesar do caos, havia uma chance de cura. E lentamente, através da ação da avó, o homem finalmente baixou a arma, a realidade desabando em lágrimas. E com isso, a solução surgia, a própria dor se transformando em uma ponte para a reconciliação. Naquele instante, as palavras ainda tinham que ser ditas, mas a tempestade parecia já ter diminuído. Então, antes que a polícia chegasse, Maria se virou para o homem. Precisamos contar a verdade, não só para nós, mas para todos que precisam entender o que aconteceu. E assim, com lágrimas e abraços, os laços da família se redefiniram no meio da tempestade, dando início a um novo capítulo. Mas a pergunta ainda pairava no ar. A natureza humana é intrinsecamente boa ou maligna? O que nos leva a tomar decisões que mudam os rumos das nossas vidas para sempre? Lembre-se, nossas escolhas têm peso. A ambição e o desejo de controle podem levar ao desastre, mas pode haver luz mesmo nas sombras. Uma família pode se separar, mas o amor nunca se extingue. E você, o que escolherá? Pensar antes de agir ou deixar que suas emoções governem sua vida? Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.